É muito bom estarmos juntos, ter vocês aqui hoje cultuando a Deus e juntos também aprendermos com a palavra, estreitarmos os nossos laços de comunhão, refletirmos sobre o que Deus tem feito na nossa vida, sobre os propósitos deles para nós e muito especialmente de que maneira nós podemos também sair daqui. E isso é o mais importante de tudo, é que a cada culto que termina, a cada momento como esse que nós estamos vivendo aqui chega ao fim, e estamos também iniciando a semana, de que maneira saímos daqui prontos a abençoar a vida de outras pessoas, a ser uma ponte de Deus, para que outras pessoas sejam abençoadas através das nossas vidas. A minha oração é que cada um de vocês, cada dia dessa semana, possa ser uma grande bênção de Deus para alguém. Que esta semana você abençoe alguém com a sua palavra, com um gesto, com uma solidariedade específica, com um conforto que você possa dar a alguém. Bom, de alguma forma, a minha oração é que nós, esta semana, abençoemos a vida de alguém. Eu não sei se você já encomendou o seu livro, Cristo é o Senhor, que é o livro do mês de agosto, da nossa roda de leitura. No final desse mês agora de julho, na última quarta-feira, nós vamos fazer a roda de leitura sobre o livro Trabalho, Descanso e Dinheiro, do Timothy Carey, que está já nas mãos de vocês, que vocês já estão lendo. E agora nós já estamos encomendando o Cristo é o Senhor, do Dionísio Pape, para agosto, para a roda de leitura de agosto. Então, se você ainda não encomendou o seu, pode fazer essa noite ainda, para que você o tenha logo e possa também começar a lê-lo para participar da nossa roda de leitura de agosto, tá bem? Eu não sei se você já leu algum livro inteiro da Bíblia. Quantas pessoas aqui já leram pelo menos um livro inteiro da Bíblia? Levanta a mão. Isso. Quantas pessoas aqui já leram pelo menos 2 livros inteiros da Bíblia? Muito bem. Quantas pessoas aqui já leram os 66 livros inteiros da Bíblia? Então, tá bem. Então, já é uma boa média que a gente tem aqui de pessoas, de leitores da Bíblia. Eu quero convidar vocês a lermos juntos, a partir de hoje, um livro pequeno, de apenas 5 capítulos, que é uma carta, que é uma epístola do apóstolo João. O apóstolo João tem 3 cartas atribuídas a ele no Novo Testamento e que, por causa disso, recebem o seu nome. A primeira carta de João, a segunda carta de João, que é tão pequenininha que nem é dividida em capítulos, é dividida só em versículos, e da mesma forma a terceira carta de João, que também é uma carta enxuta, pequena e que não tem capítulos, tem só versículos. Mas a primeira carta, que é a maior de todas elas, tem só 5 capítulos. Também, se compararmos com a carta de Paulo aos Romanos, por exemplo, que tinha 16 capítulos, é uma carta muito breve, é uma carta muito enxuta, é uma carta bem resumida. E é essa carta que eu quero convidar vocês a lermos, a partir de hoje, nesta nova série de mensagens que estamos iniciando. Pela manhã, nós estamos lendo o livro de Atos, com a igreja, dentro desse contexto dos 80 anos da nossa igreja. Estamos vendo como é que a igreja começou, os primeiros anos da igreja cristã, como está narrado no livro de Atos dos Apóstolos, e extraindo os princípios daquele livro que servem para a experiência, para o dia a dia da igreja de hoje. E agora à noite, então, nos cultos da noite, nós vamos ler a primeira carta de João. Vamos ler ela toda, começando hoje e indo nos domingos seguintes. Eu quero convidar vocês que acompanham o nosso culto pela internet também, a acompanhar essas reflexões, a fazer parte desse rol de reflexões que estamos começando hoje sobre a primeira carta de João. João foi um dos 12 apóstolos, e além dessas 3 cartas, João tem também um evangelho, que faz parte dos 4 evangelhos, de Mateus,
de Marcos, de Lucas e o chamado quarto evangelho, que é o evangelho de João, que é o evangelho que é bem diferente dos outros três, porque conta coisas que nenhum dos outros três conta. Mateus, Marcos e Lucas são tão semelhantes e contam episódios da vida de Jesus tão próximos, tão semelhantes, que eles são chamados de evangelhos sinóticos, isto é, evangelhos do mesmo ponto de vista. Já o evangelho de João é completamente diferente. Ele conta diálogos de Jesus, conta prodígios de Jesus e conta discursos e atos de Jesus que os outros três evangelhos não mencionam. Então João escreveu o evangelho e escreveu essas três cartas, e dentre elas essa primeira carta que a gente vai ler durante esses próximos domingos. Hoje eu quero começar lendo com você os 4 primeiros versículos do capítulo 1. Então, como a gente vai ler a carta toda, hoje eu quero ler esse preâmbulo, essa introdução. Esses 4 primeiros versículos são versículos de prólogo, de apresentação da carta, de assentamento de bases da carta, das primeiras palavras de João. Uma característica dessa carta de João e de outras cartas que são chamadas de cartas gerais é que, diferentemente das cartas de Paulo, por exemplo, que foram escritas para igrejas específicas, Paulo escreve uma carta para a igreja de Corinto e depois escreve uma outra carta para a igreja de Corinto. Paulo escreve uma carta para a igreja em Roma. Paulo escreve uma carta para a igreja em Éfeso. Paulo escreve uma carta para a igreja em Colossos, em Filipos. Escreve 2 cartas para a igreja de Tessalônica. Ou então escreve para pessoas específicas. Há 2 cartas de Paulo escritas para Timóteo. Há uma carta de Paulo escrita para Tito. Há uma carta de Paulo escrita para Filemon. Então essas são cartas direcionadas. As cartas gerais, que são as cartas de Pedro, que é a carta de Tiago, que é a carta aos Hebreus, e que é a carta de Judas, e aqui entram as 3 cartas de João, são cartas gerais porque elas não foram escritas para uma igreja ou para uma pessoa específica. Elas foram escritas para circular entre as igrejas. Então essas cartas eram lidas pela igreja que a recebia. No caso do apóstolo João, ele escreveu para as igrejas da chamada Ásia Menor, que é a região onde hoje está a Turquia, e uma igreja dessa região recebia a sua carta, lia, passava adiante para outras igrejas lerem. Então as cartas de João é para as igrejas de um modo geral daquela época, e são para a gente também. E é essa carta que a gente começa a ler agora, no seu primeiro capítulo, a partir do verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, e isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e aplique assim aos nossos corações. Presta atenção aqui numa coisa. O importante nessa vida não é só sabermos a teoria das coisas. Teoria é uma coisa importantíssima. É necessário conhecer o transfundo teórico das coisas, porque até conhecendo o transfundo teórico das coisas, o contexto teórico da coisa, a argumentação teórica das coisas,
fica mais fácil nós colocarmos em prática algumas coisas. Mas só o conhecimento teórico não é suficiente. Por exemplo, não adianta só o conhecimento teórico de nadar. Por mais que você frequente aulas de natação que expliquem a teoria de como nadar, de como posicionar o corpo, de como movimentar os braços, de como movimentar as pernas, de como movimentar a cabeça, de como respirar, ainda que você frequentasse 1 ano uma classe teórica de natação, no momento em que jogassem você dentro de uma piscina, você afundava. Por mais que soubesse a respeito da teoria da natação. A mesma coisa com dirigir automóvel. Não basta teoria. Tanto que a gente sabe que a autoescola não ensina a dirigir. A autoescola dá autorização para você aprender sozinho, né? Você frequenta a autoescola e recebe lá a carteira e diz, agora vai aprender sozinho. E tem muita gente depois de 30 anos que ainda está aprendendo a dirigir e não aprendeu, né? Mas a gente sabe que não basta só a teoria de como dirigir. Tem que pegar no volante, tem que sentar na cadeira do motorista, tem que saber, na prática, usar todos os recursos do automóvel à disposição do motorista. E assim é em várias situações da vida. Não basta apenas a teoria, é preciso a prática. João vai falar na sua primeira carta sobre 2 temas importantíssimos na vida do cristão. A questão da fé, que tem a ver com Deus, e a questão do amor, que tem a ver com as pessoas. São 2 assuntos sobre os quais ele vai tratar nos 5 capítulos da carta. A questão com Deus, que é a questão vertical. Nós, em relação a Deus, e aí entra a questão da fé, porque não há relacionamento com Deus sem fé. Mas o que é fé? Qual é a dinâmica da fé? O que distingue a fé autêntica da falsa fé? Ou da pretensa fé? É sobre isso que ele vai trabalhar na carta, sobre a questão da fé, no que se refere a nós com Deus. E também vai trabalhar a questão de nós com os outros. Porque a nossa vida nesse mundo não é só a nossa vida com Deus. A nossa vida neste mundo é um somatório da nossa vida com Deus e da nossa vida com as pessoas. E é por isso que ele vai falar de amor. E ele vai ser tão enfático nisso, que ele vai dizer, essas 2 coisas, fé em Deus e o amor em relação ao próximo, elas têm que andar tão juntas, e elas pertencem tanto a uma mesma realidade, que não adianta uma pessoa dizer que crê em Deus se não ama o próximo. E não adianta uma pessoa ser muito preocupada com o próximo sem ter relacionamento com Deus. Essas 2 coisas, a fé, no que se refere à nossa abertura para o transcendente, a nossa abertura para a experiência com as coisas espirituais, a nossa abertura para um relacionamento pessoal com Deus, tem que andar de mãos dadas, tem que andar junto, e tem que ser a outra asa desse pássaro, senão ele não voa, e essa outra asa é o relacionamento com o outro, é o amor ao outro, é o amor ao próximo, é o amor ao irmão. Agora, como eu disse, o que a gente vai notar na primeira carta de João é que ele não vai tratar dessas questões só do ponto de vista teórico. Ele vai ser extremamente prático
Como se João soubesse desde o começo que esse negócio de fé em Deus e amor pelo próximo não é uma questão de teoria, é uma questão de prática. Fé não é algo que aprendemos só no nível teórico, é algo que faz parte de uma prática de fé. E amor também não é algo que aprendemos só no nível da teoria, é algo que faz parte da prática e deve fazer parte da prática. Então, nesse prólogo que a gente acabou de ler, e entendendo que João vai trabalhar esses dois temas, a questão da fé e a questão do amor, há 4 coisas sobre as quais João vai falar aí nessa introdução, nesse início da carta, para assentar as bases, como ele se dissesse, olha, vamos tratar aqui de fé e de amor. É melhor falar amor e fé, porque fé de amor também pode ficar ruim, né? Então, vamos tratar de amor e fé, mas vamos assentar aqui algumas bases. E aí, João vai falar então de experiência de verdade, vida de verdade, comunhão de verdade e alegria de verdade. Ele está assentando essas bases, ele está dizendo o seguinte, olha, antes de começarmos a falar de fé e de amor, importa que nós entendamos que precisamos ter uma experiência de verdade, de fé e de amor, uma vida de verdade que brote da fé e do amor, uma comunhão de verdade com Deus e com o outro, e como resultado de tudo isso, uma alegria de verdade. Então, na verdade, o que João está fazendo é reconceituando essas palavras. O que é experiência, o que é vida, o que é comunhão e o que é alegria. Ele está dando um novo significado à luz de tudo que ele vai tratar depois sobre fé e sobre amor. Está dando um novo significado a essas coisas. E é disso que nós vamos falar essa noite. Nós precisamos de experiência de verdade, de vida de verdade, de comunhão de verdade e de alegria de verdade. E quando a gente diz que a gente precisa dessas coisas de verdade, é porque há a possibilidade de que essas coisas a gente conheça no seu lado falso. Há a possibilidade de que muitos estejam tendo uma experiência falsa, uma vida falsa, uma comunhão falsa e uma alegria falsa. Quando a gente diz, e quando João está dizendo, que o que importa é que experimentemos tudo isso de uma forma autêntica e verdadeira, é porque também ele está partindo do pressuposto que muita gente pensa que conhece, mas não conhece. Então é importantíssimo isso que ele faz na abertura dessa carta, e é sobre essas 4 coisas que eu gostaria de refletir com você essa noite, e quero convidar você a sair daqui, hoje à noite, tendo a certeza de uma experiência verdadeira, de vida verdadeira, de comunhão verdadeira e de alegria verdadeira. A primeira coisa que João está tratando então é da experiência verdadeira. Na questão da experiência de fé, ou na questão da experiência do amor, na questão de uma experiência com Deus, na questão da experiência cristã, e transitando do teórico para o prático, de uma fé teórica para uma fé prática, de um amor teórico para um amor prático, é necessário que tenhamos, em primeiro lugar, uma experiência verdadeira. Uma experiência verdadeira com Deus, uma experiência de fé verdadeira. Por isso ele começa dizendo o seguinte, olha, o que nós
ouvimos, o que nós vimos com os nossos olhos, o que nós tocamos com as nossas mãos. O que nós estamos falando a respeito de Cristo não é uma teoria. Nós o ouvimos, nós o vimos e nós o tocamos. Por que é que João está fazendo questão de enfatizar isso de modo tão forte e tão notório? Porque havia já no tempo dele uma ideia que se espalhou entre as igrejas, as primeiras igrejas, que era chamada a ideia docética, que vem da palavra grega dokein, que significa aparência. O docetismo, ou a teoria da aparência, dizia que o corpo é mau e a alma é boa. Tudo que se refere ao corpo é ruim. A única coisa boa que tem é a alma. Então, se o corpo é mau e só a alma é boa, se tudo que está ligado ao corpo é ruim e só são boas as coisas ligadas à alma, Jesus Cristo não pode ter se encarnado. Ele não pode ter vindo em carne. Ele não pode ter sido um corpo. Então eles diziam, não houve encarnação. Cristo não era um corpo de verdade. Ele era só uma aparência. Daí a palavra dokein, e daí porque a teoria é chamada teoria docética, a teoria da aparência, ele era só uma aparência de corpo, ele era mais ou menos como se fosse um espectro desses de fantasma que a gente conhece, mas não tinha corpo de verdade, porque Deus não usaria um corpo, porque o corpo é ruim. E essa ideia se espalhou muito rapidamente em muitas igrejas do primeiro século. Então, quando João começa dizendo, olha, a gente não está falando de teoria, a gente está falando da experiência verdadeira que tivemos. A gente viu aquele corpo, a gente ouviu aquele corpo, a gente tocou naquele corpo. Nós tivemos essa experiência verdadeira, não estamos enganados. E daí é que eu gostaria de então dizer que a partir do que João está falando, só vale no que se refere à nossa experiência com Deus e à nossa experiência com Cristo. Só vale aquela experiência verdadeira com Ele, um relacionamento pessoal com Ele. Claro que nós não temos hoje Cristo mais em corpo, não é possível mais tocá-lo, não é possível mais vê-lo, não é possível mais ouvi-lo, mas aí entra a questão da fé, e principalmente entra a questão da fé como experiência verdadeira. Deus e Cristo e o Evangelho, e as coisas que se referem a Deus e ao Evangelho, não podem ser só uma teoria, não podem ser só uma questão de confissão de fé, não podem ser só uma questão de credo. As igrejas cristãs costumam repetir o credo. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito, creio na Santa Igreja, creio na vida eterna. A experiência cristã não pode ser só a repetição de um credo. As igrejas cristãs costumam orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, etc, etc. A experiência cristã não pode ser só a repetição do Pai Nosso. As igrejas cristãs costumam cantar hinos e cânticos. A experiência cristã não pode se reduzir só a cantar hinos e cânticos. O que João está dizendo é que a gente precisa ter uma experiência de fé que seja algo tão real, tão verdadeiro, tão marcante, que é como se a gente estivesse tocando Jesus, que é como se a gente estivesse vendo. E aí só uma fé realmente marcante é que consegue resistir a uma série de controvérsias.
Uma pessoa que teve uma experiência de fé verdadeira, autêntica e marcante, ela sabe o que aconteceu com ela. Tem uma frase no romance Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, que, no meu entender, é o maior romance da humanidade. E há lá um monge, que é o filho menor dos irmãos Karamazov, e esse monge diz o seguinte: eu sei que Jesus Cristo é a única, a maior e a mais completa verdade. Mas se um dia conseguirem me provar uma verdade maior, mais plena e mais completa que Jesus, eu abandono essa verdade e continuo com Cristo, porque eu sei o que Ele fez por mim. É disso que Dostoiévski fala na fala do monge dos irmãos Karamazov, que João está falando séculos antes na introdução dessa carta e sobre o que eu estou falando agora. Só uma fé verdadeira e uma experiência verdadeira com Deus sabe o que aconteceu por dentro. As teorias e as controvérsias e as polêmicas e as opiniões mais diversas podem existir e existem. Mas ainda que ele não saiba explicar muita coisa, o que ele sabe é o seguinte: alguma coisa dentro de mim aconteceu que eu sei o que foi. Eu sei o que é Deus, eu sei o que é Cristo, e eu sei o que é o Evangelho, não só porque me contaram, não só porque meus pais sabiam, não só porque eu estava numa igreja ouvindo, não só porque cantavam hinos sobre isso, e não só porque a Bíblia está aqui. Se tirassem todas as Bíblias do mundo, se botassem abaixo todos os templos, se queimassem todas as partituras de hinos e cânticos, se matassem todos os pastores, Deus nos livre, e se tudo isso acabasse, o que está dentro de mim, ninguém consegue tirar, porque eu sei o que aconteceu dentro de mim. É disso que João está falando. Por isso essa experiência de fé, ela não pode ser teórica. Ela tem que ter algo que realmente aconteça. Porque senão não sobrevive. Senão qualquer vento a apaga e a afasta. Então vejam, a primeira coisa que precisamos nessa abertura da carta de João, para falarmos de fé e de amor, é entendermos que é preciso uma experiência verdadeira. Algo que aconteça por dentro da gente. A segunda coisa que precisamos é saber o que é vida de verdade. E é sobre isso que ele fala no versículo seguinte. Ele diz: olha, a gente viu, ouviu, tocou, não é uma questão só de teoria, é uma questão de uma experiência verdadeira. Mas tem uma outra coisa: a gente sabe que ele veio trazer vida, e a gente tem a vida que ele trouxe. Essa palavra que veio, e ele fala da palavra da vida no versículo 1, para depois no versículo 2, ele dizer: experimentamos essa vida, que ele chama de vida eterna. E que quando a gente lê, a gente fica imaginando vida eterna só depois da morte, uma coisa que não termina. Não, vida eterna, na expressão que ele está usando, tem a ver com vida plena, vida total, vida completa. João está dizendo que Cristo veio nos trazer vida de verdade, e que ter uma experiência com o Evangelho, com Cristo, ter uma experiência verdadeira de fé em Deus, faz com que nós experimentemos vida plena.
que pode ser interpretada de diversas formas. É a vida completa aqui, em que nós desfrutamos do seu sentido mais profundo, mais completo, e vida que continua depois daqui. Mas o que eu quero dizer é que tem muita falsa vida. Tem muita gente que pensa que está vivendo, mas não está. Está só existindo. Nessa vida que temos aqui, nós passamos a existir quando nascemos e deixamos de existir aqui quando morremos. As pessoas que ainda não nasceram não existem. E as pessoas que morreram deixaram de existir aqui. Nós as temos nas fotos, e as temos nos vídeos, e as temos na memória, e as temos nas coisas que eram delas, mas elas já não existem mais, já não estão mais conosco. O que faz com que a gente concorde com o conceito que o escritor português José Saramago dá de morte, quando Saramago, na sua poesia belíssima, diz: morrer é ter estado e não estar mais. Quando morremos, nós deixamos de estar e não estamos mais. As pessoas querem falar conosco e já não podem. Não podemos mais ser ouvidos, já não podem nos ver, já não podem viver conosco. Deixamos de estar. Bem, nessa vida que vivemos aqui, passamos a existir e deixamos de existir. Nesse sentido. Tem muita gente que começa a existir, termina de existir e não viveu. E não sabe o que é vida. Só existiu. Como existe uma flor, como existe um outro animal qualquer, como existe uma pedra. Só existiram. A grande diferença, quando o Senhor Jesus Cristo diz aos seus discípulos: olha, eu vim trazer vida a vocês, é que Ele veio nos dizer que a gente aqui podemos, mais do que existir, podemos viver, e podemos saber o que é vida, e podemos saber quem somos nós, e podemos saber que lugar é o nosso, e podemos interagir com essas coisas todas, e ter a experiência de uma vida verdadeira e plena. Então nós estamos falando de experiência de verdade, e estamos falando de vida de verdade. A terceira coisa que o apóstolo João fala é de comunhão de verdade. Então ele diz: olha, é preciso uma experiência verdadeira de fé, em que Deus se torna algo tão concreto para a gente, e o Evangelho seja algo tão verdadeiro que ninguém consegue tirar isso da gente. Segunda coisa é que a gente tem que experimentar a vida de verdade. A gente não pode nascer e morrer só tendo passado pela existência. Nós precisamos saber que vivemos e que desfrutamos de vida. E é nesse sentido que Jesus disse: eu vim trazer vida a vocês. E a terceira coisa que João diz é: precisamos também ter comunhão verdadeira. Isso significa que há muita coisa que nós deixamos de viver e de experimentar nesse aspecto da comunhão. E no terceiro versículo, então, João diz: olha, nessa palavra da vida que veio a nós, nós temos comunhão com Deus e temos comunhão com vocês. A palavra comunhão que João está usando aí é a palavra koinonia no grego, que significa ter coisas em comum. Viver em comunhão significa essencialmente desfrutar dessas coisas em comum. E a principal coisa que nós temos em comum entre nós é justamente o fato de nós sermos seres humanos
que podem interagir uns com os outros. E aí está o sentido da verdadeira comunhão. A verdadeira comunhão é quando eu deixo de ser apenas um ser voltado para mim mesmo, olhando apenas para mim mesmo e participando apenas da minha vida, e começo a ser um ser que tem coisas em comum com os outros. Começo a olhar para o outro, começo a conviver com o outro, começo a ajudar o outro, a abençoar o outro, a confortar o outro, a crescer junto com o outro. Bem, a verdadeira comunhão é quando deixamos de ser nós apenas conosco e passamos a ser nós com os outros. Isso deve acontecer no nível familiar. Há muitas famílias que as pessoas não têm nada em comum e vivem solitárias dentro de uma casa. No nível familiar, no nível do convívio com pessoas com quem estudamos ou trabalhamos, com amigos, com pessoas da nossa comunidade de fé, seja o que for, em qualquer campo, nós só somos seres realizados quando entendemos que estamos participando da comunhão uns com os outros. Quando nos entendemos somando com o outro, abençoando o outro, fazendo parte do outro. Isso é a comunhão verdadeira. É muito mais do que simplesmente dizer bom dia às pessoas, é muito mais do que simplesmente botar a mão no ombro de alguém, é muito mais do que simplesmente sentar num culto como esse e cantar junto. A comunhão é nos sentirmos de um corpo. A comunhão é sentirmos que somos de um mesmo organismo. É ter coisas em comum. A gente experimenta a verdadeira comunhão quando a gente demonstra carinho, quando a gente é bondoso com o outro, quando a gente pede perdão ou é perdoado, quando a gente ouve o outro, quando a gente sente com o outro. Se não experimentamos isso, se as demais pessoas são só figurantes desse enredo que estamos vivendo, a gente não está experimentando o que é comunhão de verdade. E quem não experimenta o que é comunhão de verdade, não experimenta a humanidade que tem em si. A humanidade que temos em nós, os seres humanos que somos, só conseguimos experimentar na sua inteireza quando nós temos comunhão com outros. Por isso é tão importante para João dizer isso. Olha, a gente aprendeu não só a ter comunhão com Deus, mas a gente aprendeu a ter comunhão com vocês. Então é experiência de verdade, é vida de verdade, é comunhão de verdade que Jesus Cristo veio trazer, que o Evangelho veio trazer. E por fim, a quarta coisa que João está dizendo é que nós precisamos experimentar alegria de verdade. E nesse ponto, é necessário que sejamos muito cautelosos e prestemos muita atenção, porque o que há de falsa alegria, o que há de conceitos de alegrias enganosas. Primeiro, a gente confunde alegria com sentimento de euforia. Então a gente acha que estar alegre é estar sempre eufórico. Por isso que as pessoas, elas ficam tão desesperadamente atrás de entretenimento, de coisas que as deixem permanentemente eufóricas, rindo a toda hora. E a gente confunde alegria com esse tipo de coisa. Por isso tem gente que vive atrás
de festa atrás de festa, de movimento atrás de movimento, de agitação atrás de agitação. Eu preciso estar no meio da euforia, porque eu preciso dessa euforia o tempo todo. E eu acho que eu estou alegre com isso. E eu acho que isso é alegria. Não é alegria. Tanto não é alegria que acabou aquele momento da euforia, acabou aquele momento da festa, acabou aquele momento do entretenimento. Se eu retorno para o meu sentimento de solidão, de angústia, de ansiedade, se eu retorno para o abismo de mim mesmo, eu não sei o que é alegria de verdade. Eu só penso que sei. Porque a alegria da qual João está falando não é essa euforia momentânea, episódica e circunstancial. João está falando de uma alegria muito mais profunda. João está falando de uma harmonização interior. Quando as coisas aqui dentro estão alinhadas. E por que elas estão alinhadas aqui dentro? Porque elas estão resolvidas aqui dentro. Eu me sinto em paz. E não dependo das circunstâncias exteriores para me sentir desse jeito. Porque eu posso estar vivendo uma situação extremamente aflitiva, uma situação extremamente conflituosa, uma situação extremamente problemática, e mesmo assim ainda me sentir em paz por dentro, harmonizado por dentro. Agora, quando eu não tenho isso, eu posso estar num deserto de silêncio, e o ruído aqui dentro continua gritando. Eu posso estar no ambiente mais pacífico da terra, e dentro de mim está o conflito, dentro de mim está a angústia, dentro de mim está a agonia. A alegria que o apóstolo João está falando, que o Evangelho traz e que o Senhor Jesus Cristo traz, essa harmonização interior, que faz com que a experiência de paz, de alegria, seja algo que brote de dentro para fora. Se eu for insultado por alguém que eu considerava meu amigo, se eu for passado para trás pelo meu sócio, se eu tiver um momento de enfermidade comigo mesmo ou com minha família, isso vai me deixar preocupado? Isso vai, de certa forma, tornar diferente os meus dias? Isso vai me trazer alguma preocupação? Mas dentro, a paz interior e o sentimento de alegria harmonizada permanece. E é isso que faz a diferença. O que João está dizendo é que mais importante é ter essa harmonização interior que leva à paz e à alegria resolvida, e por fora está tudo bagunçado, do que por fora está tudo ordenado e por dentro está tudo bagunçado. Então ele está falando de alegria verdadeira, dessa que brota de dentro para fora, que vem dessa experiência verdadeira, que vem dessa vida verdadeira, que vem dessa comunhão verdadeira. O pastor Rubens Lopes, da igreja Vila Mariana, foi a igreja que eu pertenci quando eu era um pouco mais garoto do que eu sou. Ele usava uma ilustração muito bonita para falar disso. Ele falava de um ninho de pássaros que uma vez ele encontrou numa ponte por onde passava um trem, e ali debaixo havia um ninho de pássaros, onde eles fizeram seu ninho. Vocês imaginem o barulho que devia fazer um trem quando passava por aquela ponte. Mas olha como tremia tudo.
Mas lá estava o pássaro no seu ninho. E lá estava ele chocando seus ovos. Não importa o trem que passava. E não importa o barulho que fazia. O que havia naquele ninho vinha de dentro do ninho. Não vinha de fora. Essa era a diferença. Então, nesse prólogo da carta de João, em que João vai falar sobre fé e amor, ele está falando dessas 4 coisas que são assentos fundamentais para tudo que ele vai dizer no restante da nossa leitura e nos demais trechos que vamos focalizar de João. Antes de qualquer coisa, diz ele, é preciso que experimentemos verdadeiramente o Evangelho. Essa fé que brota dessa experiência verdadeira. Senão, nada feito. Segundo, precisamos ter consciência da vida que Cristo veio trazer e da vida que o Evangelho comunica, que a palavra comunica, que é essa vida verdadeira. Terceiro, é preciso que saibamos desfrutar da comunhão que podemos ter e de como podemos nos realizar como seres humanos através dessa comunhão. E quarto, somos chamados por João e pelo Evangelho a experimentarmos o que é a alegria verdadeira, a alegria de fato, aquela que nasce por dentro e que transfere-se para fora e que permanece ainda que a situação por fora fique ruim. É desse Evangelho e é dessa palavra proclamada e é dessa mensagem de Cristo que o apóstolo João começa a falar e sobre o qual eu quis começar a falar com vocês hoje. Vamos sair daqui hoje com a certeza de que temos uma experiência verdadeira de fé no Evangelho. Se você não tem, é hora de ter agora. Vejam que eu não estou dizendo se você pertence a alguma religião ou se você pertence a alguma igreja, e nem se você pertence a esta igreja. O que eu estou dizendo é que, independente de todas essas coisas, temos de ter certeza de que a nossa experiência é uma experiência autêntica, de fé verdadeira. Se você ainda não sabe o que é vida verdadeira, essa vida que o Senhor Jesus veio trazer, é hora de experimentar. Então eu quero convidar você essa noite também, independente de qualquer coisa, a experimentar vida de verdade trazida pelo Cristo do Evangelho. Se você sabe que precisa experimentar essa comunhão de verdade, em que você se torna ponte para abençoar os outros, em que você se torna convívio com os outros, para se realizar como ser humano, a partir daqueles que convivem com você, é hora de experimentar agora. E é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo que nos dá essa dimensão de comunhão. Se você tem vivido até agora só falsas alegrias, se você precisa ficar buscando permanentemente essas euforias superficiais para se sentir bem, está na hora de você experimentar a alegria de verdade, a alegria que vem dessa harmonização interior que o Senhor do Evangelho, que o Cristo do Evangelho faz na minha vida e faz na sua. Eu quero convidar você essa noite a ter a certeza de que vai sair daqui experimentando fé verdadeira, vida verdadeira, comunhão verdadeira e alegria verdadeira. Não basta a teoria, não basta o credo, não basta a confissão de fé, não basta a instituição religiosa. É aqui dentro a coisa. É aqui dentro que a coisa precisa acontecer. Eu quero convidar você para que deixe a coisa acontecer por dentro. E é isso que Cristo veio fazer, trazer vida para você. Então, enquanto a gente estiver cantando, se você essa noite está dizendo, olha, eu quero sim, hoje,
Eu quero sair daqui com a certeza de fé verdadeira. Eu quero sair daqui com a certeza de comunhão verdadeira. Eu quero sair daqui com a certeza de vida verdadeira. Eu quero sair daqui com a certeza de alegria verdadeira. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente para que a gente ore junto. E com esse gesto de sair do seu lugar e vir aqui à frente, você estará dizendo: eu quero experimentar isso. Eu quero isso para mim. Vamos ficar todos em pé, e aqueles que quiserem, venham aqui à frente, para que nós oremos enquanto a gente vai cantando. Com o pessoal, é só sair do seu lugar, vir aqui, fique comigo aqui, que nós vamos orar juntos agora. É só sair e vir, e vamos orar juntos. Você que quer experimentar isso, está dizendo: hoje eu quero Cristo na minha vida, eu quero o Evangelho na minha vida. Saia e venha. Eu quero orar com você. Vem aqui, fique com a gente aqui à frente. Tu tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, amor de Deus. Oh, Isaías 99, só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ainda dá tempo de você vir aqui. Se você essa noite está querendo ter essa experiência verdadeira, essa alegria de fato que o Evangelho dá, vem cá que eu quero orar com você, quero orar por sua vida, por essa decisão de fé que você quer tomar essa noite. Junte-se aqui a essas pessoas que já estão aqui à frente, para nós irmos juntos aos pés do Senhor agora. Curva a sua cabeça e ore comigo. Senhor querido, muito obrigado por essas vidas, e muito obrigado porque a Tua palavra fala conosco e fala aos nossos corações. Que tudo aquilo que o Evangelho nos garante, que o Teu amor e que a Tua graça fazem conosco, que de fato possamos experimentar agora. Que essas pessoas aqui e outros que estão nos ouvindo em qualquer lugar, onde estiverem, que essa hora, esse momento, seja o momento e a hora de terem essa experiência verdadeira com o Teu amor e com a Tua graça. Faz isso nesses corações e em outros tantos. Nós te pedimos no precioso nome de Cristo, nosso Redentor. Amém. Amém. Nós vamos continuar cantando. Eu vou pedir que vocês esperem aqui um pouquinho.